Nós vamos iniciando a nossa nova unidade aqui na aula de História, que é essa unidade 3, que fala do trabalho no campo, né? E a primeira imagem que nós temos aqui é uma plantação de arroz, né? Que mostra aqui, ó, a plantação de arroz em Lao Cai, no Vietnã. É uma foto de 2017. Então, o Vietnã é um país que fica lá no sudeste da Ásia, lá embaixo, mais ao sul, para baixo da China. Então, abaixo da China, fica na Ásia, mais ao sul. E é um país que se destaca na produção do arroz. Mas essa imagem linda desse jeito, esse cultivo desses cachos lindos de arroz, o que nos faz pensar, né? A produção agrícola, ela é importante para o ser humano, ou seja, a produção de grãos, de alimentos, ela é importante para a vida do ser humano? É muito importante, né? Então, nessa unidade aqui que a gente vai estudar, conhecer a origem da agricultura e da criação dos animais, entender a importância da agropecuária para a nossa vida. A agropecuária é a junção da plantação de grãos com a criação dos animais, né, do gado. Saber para que servia um engenho de cana-de-açúcar e conhecer o cultivo do cacau, a matéria-prima do chocolate. O engenho de açúcar também, no decorrer da história, né? A cana-de-açúcar é muito importante para nós. Então, todo o cultivo do alimento, né? Dos grãos, de tudo que vem, então, do solo que esse homem trabalhador prepara para o plantio, para o desenvolvimento dessas plantas, é importante para nós, porque é daí que vem o nosso alimento. Então, nós vamos observar a foto, né? E vamos verificar aqui, dá para responder no próprio livro. O arroz passou a ser cultivado cerca de 8.500 anos atrás, e ainda é um alimento muito importante na cultura e na alimentação de vários países. Você consome arroz no seu dia a dia, né? Você vai responder aqui pra gente. Além do arroz, outros grãos cultivados há milhares de anos são o trigo, né, que a partir do trigo se faz a farinha, a partir do trigo e dessa farinha um monte de derivados de alimentos, né, há cerca de 10.000 anos, e o milho há cerca de 5.000 anos, né, o milho que a gente gosta tanto aqui na região de Goiás, né. Aqui também dá para fazer, não precisa ser numa folha à parte, não. Responda aqui no próprio livro aqui. Faça a linha do tempo, disponda em ordem crescente as datas em que esses alimentos passaram a ser cultivados, escrevendo o nome deles. Nesse espaço aqui dá para você fazer. Você vai fazer uma linha e vai ver o que vem primeiro, né? Você vai fazer uma linha do tempo. Por exemplo, quem que tem mais tempo que está sendo cultivado? Então, o trigo, que tem 10.000 anos. E o arroz, depois, 8.500 anos. E, por último, o milho, 5.000 anos. Então, você vai fazer uma reta, põe um tracinho nessa reta, eu tô sem régua aqui, você vai fazer uma reta, põe um tracinho e põe. Quem vem primeiro? Arroz. Não, trigo, 10.000 anos. Depois, o arroz, 8.500 anos. Depois, o milho, 5.000 anos. Uma linha do tempo. Bom, na próxima página que nós analisamos a foto, né? Analisamos a questão 1 e 2, pode responder no próprio livro. Na página 38, a gente vai falar um pouquinho do surgimento da agricultura e da criação de animais.
Quando se fala da criação de animais, nós estamos falando da pecuária. Você sabe como os seres humanos viviam e se alimentavam antes do desenvolvimento da agricultura? Então, a agricultura, né, com o passar do tempo, o homem, com a sua observação, com as tentativas, com os locais, lugares mais úmidos ou lugares mais secos ou perto dos rios, então ele desenvolveu a agricultura. Então, antes de surgirem as primeiras técnicas de cultivo e de domesticação de animais, os seres humanos viviam em pequenos grupos. Eles se alimentavam da caça, da pesca e de frutas e de plantas que colhiam na natureza. Como tinham necessidade de se deslocar constantemente em busca de comida, não tinham lugar fixo para morar. Eram, portanto, nômades. Quando nós falamos dos povos nômades, nós falamos dos povos que não tinham um lugar específico para morar, porque eles viviam em constantes deslocamentos por causa da busca de ter o que comer, né? Da busca pela comida. Há cerca de 10 mil anos atrás, o ser humano aprendeu o que podia cultivar plantas a partir dos grãos que coletava na natureza. Ele começou a selecionar as sementes que melhor atendiam às suas necessidades e que se adaptavam bem ao clima da região onde vivia. Entre os alimentos cultivados estavam o trigo, o milho, o arroz, a batata e a cevada. O ser humano descobriu ainda que podia domesticar alguns animais, como bois, ovelhas e cabras. Esses animais ajudavam no trabalho e deles eram retirados a carne para alimentação, o couro para fazer roupas e os ossos para produzir ferramentas e armas. Então eles lapidavam os ossos, né? Se tornavam pontudos ou se tornavam instrumentos que podiam ter corte. Esse momento foi muito importante na história. O plantio de vegetais e a criação de animais permitiram que os seres humanos se fixassem em uma região. Então, esse se fixar quer dizer passaram a ter uma moradia fixa, deixando de ser nômades para se tornar sedentário. E aquela pessoa é muito sedentária, é muito parada, né? No sentido de não fazer uma atividade física, mas aqui o sedentarismo foi uma evolução em relação ao que o homem aprendeu a plantar, aprendeu a utilizar todos os quesitos, né, dos animais, os ossos para ferramenta, o couro para roupas. Então, o sedentarismo foi uma maneira de perceber que o homem evoluiu. Aqui para nós na história, mas lá naquele momento o sedentarismo foi importante para o homem porque ele pôde se fixar num lugar pelo aprendizado do plantio e pelo aprendizado de explorar e domesticar esses animais que estavam ajudando aí nessa evolução da agricultura, da própria criação dos animais. E com o passar do tempo, a população aumentou e cidades começaram a ser formadas. Então, aqui a gente tem uma imagem do homem, né? Aqui colhendo a pintura produzida no Egito por volta de 1567 anos antes do nascimento de Cristo, a 1320 ainda antes do nascimento de Cristo. O que acontece? Aqui parece que foi uma colheita de trigo, e os animais ajudando, e eles recolhendo esse trigo, juntando, certo? Então, um momento importante para o homem, que ele aprendeu isso, que ele teve uma moradia fixa. Na página 39, nós vamos observar a pintura da página anterior.
O que os seres humanos representados nela, né, nessa pintura que estão fazendo? Você acha que o cultivo de trigo ainda é feito da mesma maneira? Hoje em dia, será que é da mesma forma? Depois eu vou pesquisar e também trazer, né, nos comentários para a próxima aula. Eu penso que não, por causa, né, da colheita com os maquinários, né, tudo mais tecnológico. Leia o texto e responda as questões. Nas pequenas fazendas e plantações, o trabalho diário tinha de seguir uma programação mais rígida que nos dias de vida nômade. Se era hora de capinar, de cavar ou de semear, a oportunidade tinha de ser aproveitada ou poderia ser perdida. A nova forma de vida exigia uma disciplina e uma sucessão de obrigações que contrastavam com a liberdade dos coletores e caçadores. Então, quem teve uma vida mais fixa, né, houve um desenvolvimento também das obrigações todos os dias, né? Então, qual é a diferença entre o estilo de vida dos caçadores-coletores e dos agricultores? O que nós podemos falar a partir desse texto, né? No caso aqui dos agricultores, uma disciplina, né? E no caso dos caçadores e coletores, eles tinham que ter que aproveitar oportunidades não fixas, né? Não decorrentes. Se você vivesse naqueles tempos, preferia ser um caçador-coletor nômade, que não tinha moradia fixa, não tinha oportunidade a todo momento, ou um agricultor sedentário. Aí você vai justificar por quê. Então, na nossa aula hoje de história, né, nós aprendemos sobre esse surgimento da agricultura, a criação dos animais, toda essa evolução que o homem teve, né, no decorrer da história, para que nós estivéssemos aqui com alimento na mesa, né, toda essa tecnologia para a semeadura até o plantio, né, teve um início que a gente está vendo aqui na nossa aula de história. Então, é até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.